Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Vivemos num tempo em que o barulho é constante. Os sons não vêm apenas dos carros na rua, das vozes nas lojas ou das músicas nas praças. Há também um barulho invisível. Notificações que apitam, pensamentos que gritam, preocupações que martelam em nossa mente mesmo durante a noite. É como se estivéssemos presos num vendaval de ruídos, externos e internos. Nesse cenário, o convite de Deus em Salmo 46:10 soa como um sussurro poderoso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se ele dissesse: Filho, eu estou aqui, mas para me ouvir, você precisa silenciar tudo o que tem feito tanto barulho dentro de você. A palavra aquietai-vos não é apenas um chamado para parar fisicamente. É um convite à confiança. É Deus dizendo: descanse, não lute com suas próprias forças. Eu sou Deus e estou no controle. No entanto, aquietar-se não é simples. Para muitos, o silêncio é desconfortável. No silêncio, nossas ansiedades vêm à tona. No silêncio, lembranças dolorosas ressurgem. Mas é justamente ali, na ausência de ruído, que Deus encontra espaço para falar. Jesus, em diversos momentos, se retirava para orar em silêncio. Ele sabia que a intimidade com o Pai se constrói longe da multidão, no secreto. E nós, como discípulos, somos convidados a seguir esse exemplo. Pare agora por um momento. Respire. Perceba o que está fazendo barulho dentro de você. São contas a pagar? Relacionamentos feridos? Medos do futuro? Traga tudo isso diante do Senhor. Não com desespero, mas com entrega. O silêncio pode assustar, mas também pode curar. É no silêncio que Deus costura o que foi rasgado, que Ele sussurra o que precisamos ouvir, que Ele restaura o que achávamos perdido. E quando tudo em volta estiver agitado, lembre-se, o verdadeiro refúgio não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus. Ele é Deus, e isso basta. Uma das maiores angústias do coração humano é sentir que Deus está em silêncio. Quando oramos e não vemos resposta imediata, quando clamamos e o céu parece fechado, tendemos a pensar que o Senhor nos esqueceu. Mas nada poderia estar mais distante da verdade. O silêncio de Deus não é a ausência de ação. Pelo contrário, muitas vezes é no invisível que ele realiza suas obras mais profundas. Lembre-se de José, vendido como escravo por seus próprios irmãos. Ao ser lançado numa cova, depois num mercado de escravos, depois numa prisão injusta, em nenhum desses momentos a Bíblia registra que Deus falou com ele de maneira audível. Mas o texto repete algo precioso. E o Senhor estava com José. Gênesis 39, 2, 21. Deus estava trabalhando nos bastidores. Enquanto parecia haver silêncio, ele estava alinhando propósitos, amadurecendo o coração de José, preparando o Egito e até o coração de seus irmãos. O invisível de Deus é o espaço onde ele constrói o inevitável cumprimento das promessas. O mesmo vale para nós. Aquilo que você não está vendo hoje pode ser exatamente onde Deus mais está operando. Você já plantou uma semente? Após enterrá-la, não há nada visível por dias. O solo parece o mesmo, a paisagem inalterada. Mas debaixo da terra, onde ninguém vê, a vida está brotando. E quando finalmente rompe a superfície, descobrimos que o tempo do silêncio era, na verdade, o tempo do milagre em gestação. Quantas vezes Jesus curou de maneira discreta, sem alardes? Quantas vezes ele passou no meio da multidão como alguém comum, enquanto realizava o extraordinário?
Assim é com Deus hoje. É por isso que somos chamados a viver pela fé e não pela vista. 2 Coríntios 5:7. A fé nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando os nossos olhos não enxergam o que Ele está fazendo. Ela nos treina para descansar, sabendo que o céu continua ativo, mesmo quando a terra está em silêncio. Talvez você esteja num tempo de espera. Talvez tenha orado por algo que parece impossível. Ou talvez esteja passando por um deserto onde tudo parece seco. Deixe-me te lembrar. Deus está trabalhando no coração das pessoas, no ambiente ao seu redor, na sua própria vida. Ele está preparando tudo para o momento certo, e o tempo dele nunca falha. Confiar em Deus não é um sentimento automático, é uma decisão intencional, feita muitas vezes com o coração trêmulo, mas com os olhos voltados para o alto. Veja o que está escrito em Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará os teus caminhos. Note como o texto mostra um contraste entre confiar e se apoiar no seu próprio entendimento. São caminhos opostos. O nosso entendimento tenta encontrar lógica, controle e previsibilidade. Mas Deus nem sempre nos entrega explicações. Ele nos convida a seguir pela fé. É por isso que confiar é tão difícil. Exige abrir mão do controle. E abrir mão do controle para nós, seres humanos, é como andar sobre as águas. Desafiador, até parecer impossível. Mas Pedro andou. Ele andou enquanto seus olhos estavam em Jesus. Só começou a afundar quando deu atenção ao vento ao redor. E nós, em quem estamos fixando o olhar? Talvez hoje você tenha acordado com dúvidas, talvez ontem confiava mais do que hoje. Isso é humano. Por isso a confiança precisa ser uma decisão, renovada a cada manhã. Como fazer isso na prática? Comece o dia entregando o controle a Deus. Diga com sinceridade: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. Escolha confiar mesmo sem ver. Quando a ansiedade bater, lembre-se: o que Deus prometeu, Ele cumprirá, ainda que os ventos digam o contrário. Alimente sua fé com a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A confiança cresce quando lembramos quem Deus é. Jesus nunca prometeu ausência de lutas, mas garantiu sua presença em todas elas. E essa é a base da nossa confiança. Não é que tudo vai dar certo do nosso jeito, mas que Deus nunca deixará de ser Deus. E Ele é bom. Quando confiamos, descansamos. E quando descansamos, damos espaço para Deus agir com liberdade em nossa vida. Hoje, ao invés de tentar controlar cada detalhe, entregue-os. Confie, descanse. E veja o que Deus pode fazer quando entregamos a Ele o que não conseguimos carregar. Esperar não é fácil, e esperar com a esperança, menos ainda. Mas a Bíblia nos mostra que a espera, quando feita com fé, não é tempo perdido, é tempo de preparação. Isaías 40:31 declara com poder: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Perceba, não são os que agem com pressa que renovam as suas forças, nem os que tomam atalhos, são os que esperam. A espera bíblica não é passiva. Não é cruzar os braços e deixar a vida levar. É uma espera ativa, sustentada por oração, confiança e expectativa. É como a de um agricultor que planta a semente e rega, mesmo sem ver nada brotando ainda, mas sabe que no tempo certo o fruto virá. Quando estamos esperando por algo, uma resposta, uma cura, uma porta aberta, um milagre,
É comum o coração se inquietar. Perguntamos: Senhor, até quando? Mas Deus, com seu amor paciente, nos responde: no tempo certo. Espere. Confie. Estou fazendo algo que você ainda não pode ver. Abraão esperou anos para a promessa do filho. Davi esperou anos entre a unção como rei e o trono. Jesus esperou 30 anos para iniciar seu ministério. A espera faz parte do processo de Deus. E é durante esse tempo que Ele fortalece nossa fé, corrige nosso coração, ensina dependência, revela a nós quem Ele é. A esperança, nesses momentos, é como uma âncora da alma. Hebreus 6,19. Ela nos mantém firmes quando tudo ao redor está instável. É a esperança que nos faz dizer: eu ainda não vejo, mas sei que Deus está agindo. Não permita que o tempo de espera roube sua adoração. Continue buscando, continue louvando, continue crendo. A fidelidade de Deus não tem prazo de validade. Enquanto você espera, o céu está em movimento. Deus está cuidando dos detalhes. Ele não se atrasa, nem se esquece. Ele apenas trabalha com um calendário diferente do nosso. E quando a promessa se cumprir, porque vai se cumprir, você entenderá que a espera valeu cada segundo. Espere com esperança, espere com fé, espere com confiança. Deus é fiel. Depois de aprendermos a silenciar o coração, confiar mesmo sem ver e esperar com esperança, há um fruto precioso que floresce no coração daquele que permanece em Deus: a paz. Mas não é uma paz qualquer. Não é a paz frágil que depende de dias ensolarados ou de contas pagas. É a paz de Deus, firme, profunda e inexplicável. Paulo nos escreve, cheio do Espírito, em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz não é resultado da ausência de problemas, mas da presença real e contínua de Deus em nossas vidas. Ela é consequência de tudo que vivemos nas etapas anteriores. Quando nos aquietamos, criamos espaço para Deus falar. Quando confiamos, mesmo sem entender, nos tornamos sensíveis à sua direção. Quando esperamos com fé, nos conectamos com o tempo perfeito do céu. E quando perseveramos nisso diariamente, a paz de Deus se instala como um abrigo permanente. Essa paz guarda o coração. E como precisamos disso? Em dias de más notícias, quando somos tentados a perder o controle, é essa paz que nos sustenta. Ela não depende das circunstâncias externas, mas da certeza interior de que Deus está presente e continua no controle. Jesus prometeu essa paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Ele não disse que nos daria a paz depois que tudo se resolvesse. Ele nos dá agora, mesmo em meio às tempestades, porque a paz que vem dele é viva, atuante, corajosa. É a paz que fez Jesus dormir no barco, mesmo enquanto as ondas ameaçavam. É a paz que nos faz caminhar sobre as águas quando os olhos permanecem nele. Quando confiamos, descansamos. Quando descansamos, a paz se manifesta. E quando vivemos nessa paz, nos tornamos luz para um mundo cheio de ruído, medo e pressa. Hoje, talvez você ainda não tenha visto todas as promessas se cumprirem. Talvez ainda esteja em silêncio, ainda esperando, ainda confiando. Mas a paz que Deus oferece não é um prêmio no fim da jornada. É a companhia fiel ao longo do caminho. E se você decidir hoje confiar um pouco mais, descansar um pouco mais, entregar um pouco mais,
Essa paz começará a encher seu coração de um modo que nenhum entendimento humano é capaz de explicar. Aquietai-vos, esperai, confiem e recebam a paz. Agora vamos orar. Senhor, em meio ao barulho deste mundo e às inquietações do meu coração, eu escolho hoje me aquietar diante de Ti. Ensina-me a confiar nos Teus planos, mesmo quando não vejo o que estás fazendo. Sustenta-me na espera, fortalece minha fé e guarda minha mente com a Tua paz que excede todo o entendimento. Eu descanso no Teu cuidado, sabendo que o Senhor trabalha mesmo no silêncio. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou profundamente ao seu coração, não guarde só para si. Deixe um comentário com Amém, glória a Deus, ou escreva algo como Hoje eu escolho confiar, eu espero com fé, ou Deus está trabalhando no meu silêncio. Seu comentário pode ser o encorajamento que outra alma precisa. Semeie fé, semeie esperança, testemunhe a sua paz.